Queria te fazer uma pergunta. Hipoteticamente falando, se você morresse hoje e chegasse na porta do céu e Deus te perguntasse assim, por que eu deveria deixar você entrar? O que você responderia? Bem, você eu não sei, mas a maioria das pessoas responderia que deveria entrar no céu porque é uma pessoa boa, porque fez obras filantrópicas, porque frequentou a igreja, porque cumpriu algumas regras, algumas doutrinas de sua igreja, porque cumpriu algumas regras de usos e costumes, não cortou cabelo, não pintou a unha, não adulterou, não pulou a cerca, casou virgem, se guardou, nunca matou, nunca roubou, nunca se prostituiu. Era uma pessoa boa, nunca fez mal a ninguém, então sim, deveria entrar no céu. Mas e se eu te dissesse que para entrar no céu, você precisa ser justo e não existe ninguém justo? As escrituras nos diz que não há um justo, não há um sequer. Lá em Romanos, nós vemos isso e temos um vídeo aqui no canal tratando sobre isso. Então, para ser aceito por Deus, o que devemos fazer? Se para estar com Ele precisamos ser justos, precisamos atingir o seu critério de justiça e nós não conseguimos fazer isso por nossos próprios méritos, por nossas próprias forças. Logo, como sermos aceitos por Deus? Como estarmos com Deus na eternidade? Esta é a pergunta que nós iremos desenvolver nesse vídeo aqui. O profeta Isaías, ele diz que as nossas boas obras, as nossas obras de justiça, no que se refere à salvação, as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, que nós somos como imundos e as nossas obras como trapos de imundícia. Elas são repugnantes para Deus. Logo, são incapazes de satisfazer a justiça de Deus, são incapazes de nos tornar aceitos por Deus, são incapazes de nos salvar. Então, Niele, se as nossas melhores obras de justiça são incapazes de nos mudar a nossa condição diante de Deus, o que fazer? O que será de nós? E é isso que nós iremos tratar nesse vídeo. Certa feita, Jesus foi abordado por um jovem religioso, cumpridor da lei moral de Deus, vamos botar entre aspas, porque ninguém consegue cumprir a lei moral de Deus satisfatoriamente, completamente. E nós vimos isso num vídeo que eu já gravei aqui no canal. Já está aqui, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Então, certa feita, esse jovem, rico, abençoado, e dentro daquele contexto, uma pessoa rica, abençoada, significa que ela tinha a aprovação de Deus, que ela tinha a benção de Deus sobre ela. Então, aquele jovem rico, cumpridor da lei, religioso, cumpridor da lei, entre aspas, religioso, ele indaga Jesus sobre a salvação, o que ser feito para herdar a vida eterna. E aos olhos de Jesus, nas palavras de Jesus, para aquele jovem era impossível herdar a vida eterna, era impossível para aquele jovem. E os discípulos, ouvindo isso, tristes e exasperados, perguntam se este homem, parafraseando, se este homem não consegue, então a gente também não, estamos fritos, o que será de nós? Os discípulos perguntam para Jesus, então o que será de nós? Quem poderá ser salvo? E aí Jesus responde que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Logo, a salvação, ele é um trabalho unicamente de Deus. A justificação é algo que parte de Deus para nós. É quando Deus declara pecadores, culpados, justos aos seus olhos. Mas como assim, Niele? Como isso é possível? Como um Deus que é justo, ele pode declarar pecadores culpados justos? Não estou entendendo. Imagine você em um tribunal de um serial killer que fez mal à sua família. E você está naquele julgamento e o juiz libera aquele homem. Pode ir embora, você está inocente. Esse juiz, ele é justo ou injusto? Injusto, né? Claro. Porém, Deus não é assim. Deus é um Deus justo, ele é a justiça. Ele não só apenas aplica a justiça, mas a justiça é quem ele é. Ele é o Deus que odeia que um inocente seja tido como culpado e um culpado como inocente, como nós vemos em Provérbios 17:15. Este é o nosso Deus, o Deus de justiça, o Deus que é justo,
que dá a cada um o que é devido. E a nós cabe o que é devido à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos condenados, nós já nascemos na condição de inimigos de Deus, de culpados. Então, como esse Deus justo pode liberar pecadores culpados, é aí que nós vamos entender a justificação pela fé e a imputação. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos toca e nos arrependemos do nosso pecado e respondemos ao chamado do Evangelho com fé, nós depositando em Cristo a nossa esperança, depositando em Cristo a nossa confiança, nós somos declarados justos diante de Deus. Passamos da morte para a vida, passamos de injustos para justos. Como assim? Porque a justiça de Deus precisa ser aplicada, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Então, como nós podemos ser aceitos por este Deus justo, que precisa aplicar a sua justiça? É onde se encontra a cruz, é onde nos encontramos com a cruz, é onde nos encontramos com a demonstração da justiça e do amor de Deus, plenamente a nós revelado, é na cruz. Ele envia o seu Filho para viver a vida que deveríamos viver, e a justiça do seu Filho, que cumpre toda a justiça, que cumpre a lei, toda a lei, é imputada a nós. O termo imputação significa que é você atribuir a alguém algo e fazer com que aquilo pertença de fato àquela pessoa. Nós herdamos o pecado de Adão. O pecado de Adão foi imputado a nós. Nós vemos isso em Romanos 5, que diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, a justiça de Cristo foi imputada a nós, o dom da justiça foi imputado a nós, esse presente foi imputado a nós. Então, nós, como pecadores injustos, recebemos a justiça de Cristo e os nossos pecados é imputado a Cristo. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado do presente, do passado e do futuro é imputado a Cristo Jesus. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. E nós vamos ler em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados é imputado a Cristo na cruz. E a sua justiça imputada a nós. Ou seja, Deus só pode nos declarar justo porque Ele atribui a justiça de Cristo a nós. Ele atribui a justiça de seu Filho a nós. Em Romanos 5, no capítulo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Ou seja, na cruz, Cristo recebe a justiça de Deus. O nosso pecado é pago, o nosso escrito de dívida é rasgado na cruz. Todos os nossos pecados são imputados a Cristo. Todos os nossos pecados, todos os herdados, os cometidos, todos os nossos pecados é imputado a Cristo na cruz. É uma transferência, né? Deus enxerga em Cristo o pecado, nosso pecado, como se fosse do próprio Filho de Cristo. Na cruz ele se faz maldição por nós. E ali na cruz, Deus aplica a sua justiça. Deus aplica, satisfaz a sua justiça, satisfaz a sua ira santa. Nosso pecado é imputado a Cristo e a sua justiça a nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê o seu Filho, a justiça de seu Filho. Nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o que significa isso? Que apenas Ele, apenas Cristo, não é Ele mais alguma coisa. E nós, quando recebemos esse presente da graça, que é um presente, é um favor imerecido, e isso nós vemos, e as Escrituras deixam muito claro isso, e nós vemos isso lá em Efésios, que diz assim, eu vou ler para vocês aqui um momento. Em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é um presente, não das suas obras, não da força do seu braço. Não é você que conquista. A graça de Deus, a justificação, não é algo que se alcança, é algo que se obtém.
Não é algo que você conquista. É algo que você ganhou, que você obtém. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé aqui como um instrumento, por meio da fé. Não é a sua fé que é boa. Nossa, então, Niele, de qualquer forma dá no mesmo, é por obras, porque a minha fé foi boa o suficiente para comover Deus. E agora Deus me deve a salvação porque eu produzi em mim uma fé muito boa. Não, não tem nada a ver com você. Esqueça você. Você não é capaz. A fé é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus. E um instrumento, um meio pelo qual a graça chega até você. Quando alguém te dá um copo de água, o que você faz? Pega com a mão, não é isso? E você bebe a água. É a mesma coisa, a fé é essa mão, é esse meio, é um instrumento que faz com que você receba a graça de Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito é gratuito, é um presente de Deus. Você não compra, Deus não é um devedor seu que você trabalhou e aí agora precisa receber o salário e aí chega no céu, ó Deus, eu fiz isso, fiz aquilo e agora você me deve a salvação. Porque quando você entende a salvação por obras, é justamente isso que você faz, você coloca Deus em um lugar de um devedor. Ó Deus, eu trabalhei, agora você me deve, portanto você me pague. Dá licença aí, sai da porta aí que eu tenho que entrar. É isso, é essa posição que você toma. Foi por meus méritos. Só que a salvação não é por seus méritos, é pelos méritos de Cristo. E isso as Escrituras nos diz claramente, como eu já li em alguns versículos aqui, e tem inúmeros outros versículos que afirmam isso. Eu gostaria de ler para vocês, em Romanos 3, o verso 22, diz assim, do verso 22 ao verso 27. Ao verso 28, vou ler para vocês. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, a fé, que é um presente de Deus, é um dom de Deus, não é algo que produziu, que você mesmo produziu por si mesmo. A sua fé não foi boa o suficiente para comover Deus, mas é dádiva de Deus. Por meio dela, por meio deste instrumento, a justiça de Deus é imputada a nós. Nós alcançamos graça aos olhos de Deus. Nós somos presenteados pela sua justiça, pela redenção. O Senhor Jesus nos comprou do pecado, através do seu sangue, ele nos resgatou da escravidão do pecado, nos redimiu, né, através da redenção. Paulo, em outra parte, ele fala que Abraão, pai dos judeus, também foi justificado por meio da fé. Não por obras, mas por meio da fé. Nós vemos isso desde os tempos antigos, desde o Velho Testamento, quando o sacerdote oferecia sacrifício pelo pecado do povo e simbolicamente havia uma imputação. Ele transferia o pecado do povo para o animal que apontava para Cristo, um animal que prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando alguém crê no Evangelho, Deus declara que essa pessoa é justa aos seus olhos, porque ele imputa a justiça de Cristo a esta pessoa. Ele é aquele que foi ferido pelos nossos pecados, que não tinha pecado e foi feito pecado, aquele que foi feito maldição em nosso lugar, que nunca pecou, mas foi feito pecado em nosso lugar. Ali na cruz, ele cumpre a justiça, ele satisfaz a ira de Deus, ele satisfaz a justiça de Deus. Ali na cruz, ele paga o nosso escrito de dívida, ele rasga o nosso escrito de dívida. Agora, quando nós chegarmos no céu, quando chegarmos diante de Deus, não apresentaremos as nossas obras, não apresentaremos o nosso currículo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora nós apresentaremos o currículo de Cristo. Cristo me representa. Eu estou nele e ele está em mim. Agora é ele. Eu apresento as credenciais de Cristo, a justiça de Cristo aqui.
A minha dívida foi paga. Ele pagou na cruz. Não é sobre mim, mas é sobre ele. No livro de Gálatas, capítulo 3, do 1 ao 10, Paulo diz assim: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, amado, se você crê que você tem alguma justiça própria diante de Deus, se você crê que você vai ser salvo porque você pertence a determinada igreja, porque você cumpre certas regras, porque você não faz certas coisas, e aí você merece ter a salvação porque você cumpriu essas regras, você coloca Deus em um lugar de devedor, e agora Deus lhe deve a salvação porque você fez por onde alcançá-la, você está equivocado, amado. Porque não é isso que as Escrituras Sagradas diz. As Escrituras Sagradas dizem que você é injusto, que você não consegue fazer o bem, que as suas obras de justiça, as suas melhores obras, são como trapos imundos para Ele, são repugnantes para Ele. Mas que Cristo é o presente, Cristo é a boa nova do Evangelho. Cristo veio para levar sobre Ele os seus pecados e imputar sobre você a sua justiça. Quando você chegar diante de Deus, você vai apresentar a justiça de Cristo, não a sua, porque você é um pecador. E agora quando você passa a crer nessa mensagem, quando você passa a crer em Jesus, quando Ele se torna o centro da sua vida, quando a sua fé, que é a fé salvadora, a fé que é um presente de Deus, o meio pelo qual a graça chega até você, quando esta fé é verdadeira, quando esta fé te faz se virar para Cristo e abraçar Cristo e confiar nele, entregar a sua vida para Ele, você é justificado diante de Deus, você é aceito diante de Deus. E quando chegar no céu, você vai apresentar as credenciais de Cristo e não mais as suas. É apenas Cristo, é só Ele, os méritos é só dele, é só por meio dele, e só para Ele, e toda a glória é só para Ele. Quando você entender isso, amado, acredite que uma gratidão tão grande, um amor tão grande pelo Senhor vai invadir o seu coração, que a sua vida vai ser transformada. O seu olhar, a sua cosmovisão, a forma como você vê o mundo será transformada. E você vai viver para Ele verdadeiramente, para agradar a Ele, entregando verdadeiramente a sua vida a Ele de fato. Não agora como alguém em uma posição de vou fazer isso para não ir para o inferno. Não, eu faço isso porque eu amo o meu Senhor. Eu faço isso porque Ele entregou tudo por mim, então eu entrego tudo por Ele. Portanto, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, como diz em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que possamos viver para a glória do Seu nome, que possamos viver para a glória, verdadeiramente para a glória do Seu nome. Em Romanos 5, verso 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, igreja? Diga amém, glória a Deus. Que essa verdade penetre em seu coração, que essa verdade penetre na sua mente, que você tome posse de fato dela, que você viva de fato por ela, que você possa entregar a sua vida a Cristo em fé, porque o justo viverá por fé, viverá pela fé. Então que você de fato possa viver por fé, a fé viva, a fé salvadora, a fé que produz frutos de vida. Não tem como você estar na videira verdadeira que é Cristo e não produzir frutos de Cristo. Mas você estando nele, você recebe a seiva da vida, a vida do próprio Cristo. Que a sua vida seja abençoada, que você possa escutar essa mensagem, que você possa enxergar o mundo de outra forma. Que agora você entenda a sua condição, que agora você consiga entender que é por amor, é por gratidão, que Deus não lhe deve nada. Que as suas obras, as suas boas obras não têm o poder de te tornar justo diante de Deus. Mas que você entenda que as obras, as boas obras de um cristão, ela é fruto da salvação, ela é fruto da fé salvadora, ela é fruto de algo que já aconteceu,
da salvação que te foi presenteada, que te foi dada mediante a morte do Filho. Que você entenda isso, que você compreenda, porque essa doutrina, ela é o coração do Evangelho, que você consiga entender isso. Eu oro para que o Espírito Santo toque você nesse momento, eu oro para que o Espírito Santo tire as vendas dos seus olhos, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe na terra do seu coração, que você possa receber esta semente que não é minha, mas é do próprio Cristo, a semente de Cristo. Que você possa ser enxertado verdadeiramente na videira verdadeira e que a sua confiança esteja somente nele e não em você mesmo, e não em denominações e ideologias, em doutrinas humanas, mas em Cristo, apenas nele, que você se firme nele. Que a sua casa esteja firmada, construída na rocha, que é ele, que a sua fé seja uma fé viva, uma fé transformadora. Que você possa viver a partir de hoje, a partir deste momento, para ele. Que realmente você se arrependa dos seus pecados, que realmente você vire as costas para os seus pecados e que responda em fé, que receba essa fé, esse dom de Deus, esse presente de Deus, com amor, com os braços abertos, com gratidão. Que você tenha um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, conquistada a preço de sangue, reine sobre você e sobre o seu coração. Tchau!